Aproveitando que a gente está em um ambiente de faculdade, né? Vou contar um pouco da minha trajetória aí profissional, rapidinho. Bom, eu tenho 27 anos, então sou relativamente novo ainda. Eu comecei no direito, eu me formei em direito, passei no AB, fiz todo o processo lá. Só que eu não me encontrei muito bem na profissão. Eu fui passando ali pela parte de auditoria tributária, até gostava um pouco do assunto, mas quando eu conheci o mercado financeiro foi uma avalanche de vontade de realmente mudar a carreira para esse mercado e tentar fazer uma transição. Então, eu inclusive fiz o curso do COPEAD da UFRJ, de jovens profissionais, que deu bastante informação para mim, ajudou bastante nessa transição. E isso aconteceu em 2019, e em 2020 que eu me tornei assessor de investimentos e tenho atuado lá aqui desde então, ajudando os clientes a investir melhor, né? Então, é mais uma mensagem de, pô, às vezes a gente sai da faculdade, tem muitas informações, muitos caminhos a se traçar, às vezes fica perdido, e calma, calma, a gente acaba se encontrando, né, de uma forma ou de outra, vai alguma hora a gente encontra algo que faz a gente querer saber mais e buscar sempre estar evoluindo e tal. Para mim, foi o mercado financeiro e, felizmente, eu encontrei ligeiramente rápido aos meus olhos. Então, assim, uma coisa que até me tornar assessor de investimentos, eu tinha um pouco de resistência com a profissão, porque eu nunca fui uma pessoa muito comercial, bom, ser expansivo, eu sempre fui mais na minha, e sempre expansivo com os meus amigos, mas não para fora, né? Então, sempre foi uma dificuldade entender que talvez a assessoria fosse para mim. E quando eu fui percebendo que eu gostava muito da ideia de ajudar os clientes, ajudar no planejamento e galgando ali cada etapa com as pessoas, vendo as evoluções, ensinando principalmente, que foi algo que eu sempre gostei. Eu sempre achei que eu ia ser professor de alguma coisa, mas eu nunca sabia o quê. E o mercado financeiro realmente foi a fagulha que fez eu ter mais interesse até então. Então, eu venho evoluindo, né, nesse assunto, nessa ideia, e a própria, já falando do tema, que a previdência privada era um assunto que eu era bem resistente, para falar a verdade. Até toda a ideia de previdência pública nunca brilhou meus olhos de fazer aquela contribuição, ser forçado como funcionário a ter ali uma parte do salário indo para a previdência pública, acabava me criando uma distância desse produto, por assim dizer. E aí, à medida que eu fui aprendendo sobre ele, eu fui percebendo que, na minha visão, é o produto mais completo do mercado financeiro, né? Você tem muitas formas de trabalhar ele, tanto para investimentos como para sucessão patrimonial. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas é algo que realmente, hoje, quando algum cliente tem interesse de falar sobre previdência, eu fico feliz e falo bastante, ajudo bastante as pessoas a entenderem que é uma opção válida pra caramba aí no mercado financeiro. A turma aqui é de que período, Luiz? Nós temos aqui formações distintas. A galera de contábeis, se não me engano, né, de ciências contábeis, está no sétimo, oitavo, mais ou menos. Tá. E administração é o que eu não sei. Eu vou chutar também algo em torno aí do sexto, sétimo período. Então, ninguém muito calouro, não. Legal, legal, que bom. Então foi legal que a minha fala aí da questão de carreira, às vezes a galera já está começando a pensar nessas coisas. Então, assim, você acha que eu já posso começar a apresentar ou espero Sim, mais um sim. pouquinho? Vou só falar uma coisa rapidinho. Pode falar. Só umas primeiras palavras mesmo. Quero deixar público aqui que eu agradeço muito a presença do Gustavo. O Vitor esteve aqui com a gente para falar sobre clube de investimentos. Ele esteve comigo numa outra oportunidade que a turma também foi lá para participar, né, numa live pela Escola de Educação Financeira. E aí eu pedi, porque eu cheguei a comentar com uma pessoa que eu conheço, que gosta muito de previdência privada, para ela vir aqui e dar a versão dela da Previdência,
porque eu não sei se você sabe, Gustavo, eles tiveram a questão aí de umas 2 semanas. Eu pedi para eles simularem no mercado. Se não me engano, ninguém simulou na XP. Acho que foi Prudential, Itaú, Caixa. Icatu, talvez. Acho que sim, Catu também. Mas, enfim, não era assim para pegar as melhores nem nada, não. Só pedi para eles fazerem esse exercício. E aí eu tenho a média de idade deles, que é em torno de 24. Como é que as instituições fariam a previsão para eles, né? Com base em depósito inicial, mais valor mensal, quanto acumulariam, que aí pela matemática financeira a gente viria a taxa de capitalização, e dividir em 2 grupos, renda vitalícia e renda finita, digamos assim, e na parte da renda finita, eu vi lá uma taxa de descapitalização e mostrei para eles, em termos de matemática financeira somente, né, que a previdência privada, nesse aspecto de como se fosse um investimento pura e simplesmente pela matemática financeira, teria outras maneiras de você acumular mais dinheiro e também lá no topo desse dinheiro acumulado, durar mais tempo e ou com mais dinheiro mensalmente. Então, estimulei eles a recorrer ao mercado financeiro para que pudessem, por si só, fazer os seus próprios planos de previdência. Mas eu gosto muito de ouvir outro lado, porque eu sei que a previdência tem vantagens, e, assim, só como eu não sou entendido, eu não sei falar dessas vantagens, então fica só com uma visão, né? Então, por isso que eu agradeço a sua presença aqui, porque essa menina que eu ia chamar a Isabela, ela defende, assim, com muito vigor a previdência privada, porque, obviamente, quem é especialista não tem só essa visão que eu falei. Então, eu acho que aí completa o quadro para que eles próprios possam julgar o quão importante é ou não é ter o seu plano de previdência. Tá? Então, basicamente isso, eles tiveram essa simulação, aí eu fiz uma média, tá? Que é um outro problema também, mas é o que eu tinha para apresentar, que eu tinha metade do dia para fazer cálculos. Então, eu peguei média dos valores iniciais, média dos valores de contribuição, média do prazo de contribuição, e aí fiz uma projeção, digamos assim, do que eles obtiveram em média. E aí discuti a aula inteira sobre isso. Tá? Foi isso aí que eles já tiveram. Então, eu espero que você possa falar aí do seu produto, da XP e tudo, os pontos positivos que eu sei que tem da Previdência, e aí eles tomam a decisão depois. Beleza, beleza. Esses cálculos de retorno da Previdência foram baseados em histórico para trás, ou como é que... Não, só, por exemplo, eu pedi para eles, era uma tarefa, né? Então eles printavam a tela e mandavam para mim. Tá. Aí nesse print vinha prazo de contribuição, valor inicial quando era o caso, aí tinha o valor que ia acumular, e quanto tempo ia durar e qual o saque que ia ter nesse tempo de previsão. Né? E a maioria, se não me engano, previu uma taxa de 8% ao ano. A maioria, tá? Alguns não falavam sobre isso, mas a maioria era de 8% ao ano. Então, eu coloquei numa planilha de Excel e fiz média. Então, média de prazo de contribuição, tanto. Média de valor inicial, tanto. Média de prestação, tanto. E média de valor atingido, tanto. Aí isso dava um juro de tanto. Entendeu? E até essa conta de chegar no valor futuro deu um juro mensal que me espantou. Acho que deu 0,5, alguma coisa assim, que eu acho alto, para a Previdência. Agora, para descapitalizar, um juro de 0,00 qualquer coisa, assim, bem baixo. Então, eu só expliquei que, assim, talvez até valesse a pena, que é o que eu vou fazer, que eu tenho uma previdência que vai bater agora 30 anos, daqui a 3 meses. Você conhece alguém que fez isso? Nossa! Eu entrei lá em 94, pois é. Então, tá assim, com valor absurdo. E é no Bradesco. Então, eu entrei na Bolsa tem menos de 3 anos, justamente porque eu quero pegar essa massa de dinheiro e fazer dela o melhor uso possível, que com certeza vai ser melhor do que a Previdência. Mas, até o dia do saque que eu fizer, tem toda a vantagem por trás que você mais do que ninguém sabe quais são as que existem, né? Tem lá o nome da minha beneficiária, se for o caso, minha esposa e tal. Então, tem todo um conjunto. Aí eu tenho a impressão que para descapitalização é melhor se a pessoa tiver conhecimento do mercado que ela pegue o dinheiro. Mas isso foi só um posicionamento meu, por isso que eu gosto de chamar alguém
Uhum. Foi isso que eles já viram até agora. E o cálculo que eu disse, que eu fiz, ele certamente ele está errado porque eu me baseei em médias, Uhum. né? E ali dentro tinham, digamos assim, composições de juro e decomposições de juro também diferentes, né? Então, como botou tudo na mesma panela, deu um número doido, tá? Mas foi só um exemplo. Entendi. Não, tranquilo, tranquilo. Bom, vamos lá, vou começar aqui. Ah, já estão visualizando? Sim. Tá, beleza. Bom, como eu falei ali, já fiz aquela abertura rapidinha sobre a Previdência, que do que eu tive de experiência, né, de resistência e tal. Então, quando a gente começa a estudar a Previdência, né, de que está acontecendo, será que está valendo a pena, uma análise um pouco de mercado, né, de como é que tem acontecido os movimentos pelo que eu tenho observado, né. Então, assim, nos últimos uns 4 anos, mais ou menos, mudou-se a regulamentação da Previdência e abriu a possibilidade de vários fundos atuarem de forma até mais arrojada dentro do mercado previdenciário. E isso fez com que diversas gestoras muito bem reconhecidas pelo mercado, se vocês não conhecem, depois deem uma olhada no Verde, que é uma das gestoras mais bem vistas pelo mercado. O gestor, que é o Luiz Stuberg, ele é gigantesco, todo mundo admira bastante ele. Tem atualmente a versão de previdência disponível, né? Na verdade, ela fechou recentemente para captação, mas ela era uma opção e é muito válido a gente explorar esse tipo de aplicação. E isso se dá muito em função da característica que é o investidor de previdência. O investidor de previdência, ele normalmente tem a visão de muito longo prazo, né? Ele tem aquela ideia de que vai economizar por 10, 20, 30, 40 anos, que seja, para que lá na frente, quando ele estiver se aposentando, usar a previdência de alguma forma. Seja você convertendo ela em renda, seja você resgatando e fazendo um uso que você ache melhor ali. Não tem resposta certa. É ali na matemática ver o que você consegue fazer, que nem o professor comentou. Então, os gestores de previdência, né, de fundos de investimento, eles começaram a perceber que o investidor de fundo, ele é mais inconstante. Às vezes o fundo cai, ele vai fazer um movimento, ele vai tentar resgatar, ou ele tem, por não ter tantas penalidades, por assim dizer, nos fundos, ele acaba resgatando e usa o dinheiro para outras coisas. Então, essa inconstância do cotista, né, do investidor de fundos, não é tão encontrado, não é tão comum no investidor de previdência. Isso faz com que o fundo tenha um pouquinho mais de controle, ele não precisa zerar alguma posição ali que às vezes é delicada e pelo movimento do mercado, ele vai ter que zerar, porque tem muita gente resgatando. Na previdência, o efeito é um pouquinho mais reduzido. Então, isso atrai as pessoas, atrai os gestores, e isso fez com que uma enxurrada de fundos grandes, assim como um desses que eu comentei, o Verde, eles abriram opções de previdência. Então, você tem muitas previdências hoje na XP, no Icatu e em outras plataformas de grandes gestoras disponíveis para aplicação e cada vez mais acessíveis. Eu lembro que quando eu comecei como assessor no ano passado, as previdências, no mínimo, eram uns R$ 5.000 para cima para você começar a investir em previdência na XP. E hoje você já tem diversos fundos com R$ 500 de aplicação mínima e movimentação mínima, né, novos aportes de 100. Então está cada vez mais acessível. É um movimento que a XP tem se esforçado e em contato sempre com as gestoras, né, porque é uma concessão dos dois lados, mais da gestora do que da corretora, né, para viabilizar essa acessibilidade. Então, tem ficado cada vez mais interessante investir em previdência se a visão da pessoa é de longo prazo, e eu vou explicar alguns motivos do porquê, mas para já dar um tom para a conversa. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de qual que é o plano de previdência, a tributação, relação de liquidez ali dentro da previdência, dos planos de previdência, dos fundos, a questão de portabilidade, que você consegue
fazer algumas trocas ali pontuais que podem fazer sentido. A associação patrimonial, que é muito importante, é um dos pilares da Previdência, a questão do Come Cotas, e a gente vai falar bem brevemente ali, eu separei da parte de renda também, mas bem por alto. Então, vamos lá. Primeiro, planos, né? Os dois clássicos, que são os que existem, que é o PGBL e o VGBL. O VGBL, ele é o Vida Gerador de Benefício Livre, né? Ele é tratado como se fosse um fundo de investimento comum. Então, ele vai lá, você aplicar seu dinheiro, ele vai rendendo, e quando você for resgatar, ou for usar, converter em renda, ele vai tratar ali aquele valor aplicado e vai considerar para imposto apenas o que rendeu acima do valor aplicado, né? Então, por exemplo, você vai pagar um imposto de 10% em cima de um investimento de 1 milhão que você fez ao longo dos anos. Se tem 2 milhões no final, né, do valor total ali aplicado, se você aplicou 1 milhão e tem 2 milhões, o imposto vai ser só em cima de 1 milhão, entendeu? Então, vamos supor que seja 10% de imposto, você vai pagar ali 100 mil reais de imposto. Então, acaba sendo uma dinâmica muito igual, né, semelhante aos fundos de investimento comuns. Tá? E quando a gente fala de PGBL, o Plano Gerador de Benefício Livre, ele está diretamente ligado a um benefício fiscal. Então, quando você investe o seu valor ali mensalmente, que pode ser uma vez por ano também, não interessa. Você vai ter ali dentro da sua declaração de imposto de renda no ano seguinte, um benefício fiscal de dedução do imposto. E essa dedução é até 12% da renda total, ali, renda bruta do ano que você teve. Então, algumas pessoas vão ali todo mês aplicando alguma coisa, né, nesse tipo de plano, ou então, ao final do ano, lá em dezembro, pega toda a renda que eles fez, vê ali o valor dos 12% e faz o aporte ao final do ano. Não faz diferença de que período, que momento que faz esse aporte, desde que se limite aos 12%. Se você aplicar mais do que 12% da sua renda, vai acabar simplesmente não sendo muito eficaz. É melhor que você pegue, se você quer investir mais do que 12% da sua renda no ano, acaba sendo mais interessante investir 12% no PGBL e investir o restante em VGBL pela distribuição ali e aproveitar o benefício fiscal à máxima potência dele. E qual que é o ponto negativo do PGBL? É que o governo nunca vai te dar uma coisa boa e não vai querer algo em troca de volta. Então, nessa, ele vai te dar ali esse benefício fiscal, só que no momento de você resgatar o valor financeiro investido, você vai ter o imposto em cima de todo o valor que está ali aplicado. Então, vamos supor aquele exemplo dos 2 milhões, se você for pagar 10% em cima do valor financeiro ali, você vai pagar em cima dos 2 milhões, e não do 1 milhão que tinha passado à frente. Então, nessa dinâmica, acaba sendo muito importante que ao longo de todos os anos que foi acumulando capital, a pessoa tente aproveitar ao máximo o benefício fiscal. Senão, talvez não faça tão sentido assim pagar tanto imposto em cima de um valor que às vezes você não tenha tido o proveito correto da aplicação do produto. Tá? E não há troca entre o plano. Tá? Você teria que resgatar o plano do PGBL ou PGBL para fazer uma transição para o outro. Tá? Então, não tem como você mudar no meio do caminho, vai ter que desfazer a aplicação para fazer uma nova troca. Então, quando a gente fala de tributação, você também tem duas escolhas, a regressiva e a progressiva. Quando a gente fala da progressiva, é a tabela normal de imposto de renda. Até peço desculpas que eu não sei se ela já está atualizada, mas porque eu montei essa apresentação ano passado. Mas, de toda forma, ela segue essa distribuição, né? Então, ela entra conforme você tem de receitas, então vai juntar a sua aposentadoria com a previdência, o que você tiver de resgate vai entrar dentro dessa tabela. Então, ela pode ser ruim, né? Se você fizer um resgate acima ali de 4 mil reais, por exemplo, você vai pagar um imposto de 22,5% ou até 27,5% para cima. Então, acaba sendo uma escolha de progressiva que tem que fazer sentido também
na estratégia da pessoa, tá? Quando a gente está falando da regressiva, ela acaba sendo interessante por alguns motivos, porque quando você tem realmente a visão de longo prazo, você pegar esses 10% de imposto da alíquota lá no final, pô, isso vai ser muito bom. Aqueles 10% que eu comentei só são possíveis aqui na regressiva. E qual que é a dinâmica que eu normalmente falo? Se a pessoa consegue aproveitar ali, fazer vamos supor um exemplo entre PGBL e VGBL e regressiva e progressiva. Então, eu costumo dizer que o VGBL é o mais equilibrado, né? Se você for para o regressivo ou progressiva, não vai fazer muita diferença, porque no sentido de estrutura, claro, talvez você pague menos imposto em um ou pague menos imposto no outro, vai depender sempre de como você vai montar e como você vai trabalhar em cima ali do investimento, mas, de toda forma, ele é mais equilibrado, tá? Porque o imposto é sempre em cima do que passa da aplicação. Se você está falando de PGBL, ele pode ser o céu e o inferno. E quando a gente fala principalmente da parte da tributação regressiva, ele pode ser um inferno se você fez um investimento de previdência, não estava preparado para fazer esse tipo de investimento, teve que resgatar aquela aplicação, e aí você vai acabar pagando um imposto de 35%, de 30%, em cima de todo o valor financeiro que você aplicou, sem ter aproveitado um benefício, sem ter feito o devido processo ali que o produto te possibilita. Mas ele também pode ser o melhor produto, porque você pode ter aproveitado o benefício fiscal por mais de 10 anos e pagar um imposto abaixo do benefício fiscal que você aproveitou ao longo desses anos todos. Então, pode sim valer muito a pena essa estrutura de PGBL com regressiva, só precisa se organizar e programar direitinho para não ter nenhum problema. Mas a gente sabe que imprevistos acontecem, a vida é cheia de surpresas, mas tentar se preparar até para essas surpresas. E aí entram outros produtos de investimento, você pode ter ali a sua reserva de emergência, reserva de oportunidade, seguros, tudo isso acaba integrando o planejamento e estrutura da vida financeira das pessoas, e a Previdência é mais um produto para se trabalhar. Beleza. Então, aqui são alguns outros aspectos da Previdência. O Come Cotas, que é aquele imposto, putz, esqueci, acho que é impositivo a palavra, que de 6 em 6 meses vai acontecer no investimento das pessoas, de fundos de investimento que não sejam de ações. Tá? Então, fundos multimercados, fundos de renda fixa, vão ter o Come Cotas. E o Come Cotas ele vai descontar um percentual ali do valor que você investiu, né? Como se fosse um adiantamento de imposto. E isso, no longo prazo, acaba, sim, impactando os seus investimentos, né? Porque se você está investindo por um longuíssimo prazo, você acaba vendo o seu valor diminuindo, e isso realmente faz diferença quando você bota matematicamente falando a diferença entre um investimento com Come Cotas e um sem. E aqui na Previdência, a gente não tem Come Cotas nos fundos de Previdência. E isso acaba fazendo um baita benefício para quem está investindo nessa ideia de longo prazo. Reforço que eu sempre estou falando longo prazo, porque Previdência é esse tipo de investimento. É um investimento que precisa que a pessoa tenha esse pensamento de longo prazo. E a portabilidade, ela entra como um benefício muito bom, uma espécie de característica da Previdência, que está relacionada à possibilidade de uma troca de investimento. Então, vamos supor que você estivesse investindo em Previdência no meados de março do ano passado, quando foi o estopim do Covid no mercado financeiro, que a Bolsa caiu mais de 50%, várias ações bateram mais de 70%, 80% de queda, né? E houveram diversas pechinchas, né? Barganhas dentro do mercado financeiro, mas você tinha ali seus investimentos atrelados à Previdência, né? Porque você sempre ficou muito focado no longo prazo, ali na sua ideia de investimento, não queria correr tanto risco, e percebeu muitas pessoas falando em volta de você que havia uma oportunidade na Bolsa e talvez valesse a pena começar, mas você não tinha disponibilidade, você não tinha dinheiro para fazer esse movimento. Só que você tinha a sua Previdência.
E a sua previdência é um valor financeiro que você consegue, às vezes, sair de uma aplicação mais conservadora, né? Então, você, às vezes, está ali num fundo de renda fixa, um fundo que acompanha o CDI, alguma coisa nesse sentido, e houve uma oportunidade de entrar na bolsa. Aí, você vai lá, pega uma parcela, não estou incentivando ninguém a fazer total portabilidade para um investimento de renda variável, né, porque seria um baque muito grande de uma troca de um risco zero, basicamente, para algo que oscila diariamente, às vezes 3, 4, 5%. A gente vê o nosso índice oscilando bastante. Então, a portabilidade ela acaba sendo um mecanismo de tanto aproveitar alguns movimentos do mercado, aproveitar alguns movimentos que pode fazer sentido fazer uma aposta um pouco mais arrojada, como também você fazer a diversificação e distribuição dos seus investimentos de uma forma muito mais livre, né? Por que eu falo isso? Quando você fala de um fundo de investimento, toda vez que você resgata o fundo, você vai pagar um imposto em cima da aplicação ali. Você tomou aquele desconto, e agora você está trocando de fundo por um novo. Nesse movimento de troca de fundo, de paga imposto, de volta, de cobra ali, às vezes paga 20% de imposto, 22%, 17%, 15%, que seja. Você vai estar pagando imposto. E quando você faz a portabilidade, você não paga imposto em cima do movimento. Então você acaba fazendo uma troca de produtos, né? Às vezes você está trocando até para o mesmo produto. Você tem um fundo de renda fixa e quer trocar para esse outro aqui que está rendendo um pouquinho a mais, está um pouquinho melhor. Esse movimento não vai te dar nenhum prejuízo, a parte de tributação não vai ser afetada. Se você está ali correndo mais de 10 anos numa aplicação, você vai fazer essa portabilidade e ela não vai ser afetada, vai continuar correndo os 10 anos, não vai ter nenhum problema quanto a isso. Então, para mim, um dos pontos principais que chama a atenção das pessoas para previdência é tanto a parte de planos ali e tributação, mas o que eu gosto mais é da portabilidade e da ausência do come cotas, entendeu? Então, é uma dinâmica que faz muito sentido. E a liquidez, ela está diretamente ligada à portabilidade. Por quê? Porque a liquidez, ela é dentro dos fundos, eles têm prazos de cotização, prazos para liberar o dinheiro. Então, você vai ter fundos que vão ter a capacidade de resgatar, de deixar disponível com dinheiro em 1 dia, 2 dias, 6 dias, pode variar bastante, assim como os próprios fundos de investimento variam, né? E nessa dinâmica, quando você faz a portabilidade, a liquidez ela vai entrar diretamente na conta, porque às vezes você está querendo pegar vamos dizer assim, aquele momento específico ali que o mercado deu oscilação, dependendo do fundo que você tem, pode demorar um pouquinho e você pode perder esse movimento, entendeu? Então, tenta pensar de uma forma mais estrutural nas mudanças de fundos e não tentar pegar alguma coisa na veia, sabe? Eu acho que não é tão para esse sentido que foi feita a portabilidade e as questões de liquidez dos fundos, tá? Então, beleza. Quando a gente fala de sucessão patrimonial, às vezes as pessoas não sabem que a Previdência compõe essa parte de sucessão. Você consegue, no ato de fazer uma previdência, até quando você faz uma portabilidade, você consegue ajustar os beneficiários de uma previdência. E esses beneficiários vão receber o dinheiro de uma forma como se fosse um seguro. Então, dependendo do estado que você mora, vai ter a isenção de imposto em cima desse movimento. A maioria dos estados tem imposto, tá? Não vou enganar ninguém, mas dependendo, dá para você aproveitar uma parte da sucessão sem pagar imposto em cima do valor aplicado, né? E esse valor vai entrar na conta dos beneficiários, tá? Então, nessa estrutura, tem muita gente que às vezes foi acumulando muito dinheiro ao longo dos anos na Previdência e vai usar ela exatamente como sucessão patrimonial para transmitir o patrimônio ao longo para os herdeiros, né? E assim, você não é obrigado a elencar exatamente os herdeiros específicos ali. Claro, a gente tem que respeitar as regras jurídicas, né, de sucessão patrimonial. Então, você tem que respeitar a meação do companheiro, da companheira, né, tem que ter ali os 50% dele, tem que ter os herdeiros da sucessão, então os filhos, os avós, né, eles têm ali a sua participação na sucessão, tá?
Mas dá para você, tendo essa parte bem definida, você tendo, sei lá, imóveis, a conta bancária, investimentos fora da Previdência, se você consegue fazer de uma forma estrutura, você pode até elencar pessoas que não são da sua família na sucessão patrimonial da Previdência. Então acaba sendo uma opção interessante aí até para isso. Tá? E funciona pra caramba, funciona muito bem. Nunca vi nenhuma pessoa ter problemas quanto a isso. Quando a gente está falando de rendas, você tem várias modalidades diferentes, né? Cada uma vai ter uma dinâmica, às vezes, semelhante de alguma forma, né? Você tem a temporária, vitalícia, mensal, né? Cada uma vai funcionar de uma forma a ter algum benefício específico. Então, uma você vai ter, de fato, o dinheiro rendendo, né? E você recebendo um valor por um determinado período. Outra vai ser até a sua morte. Outra vai passar da sua morte até esgotar os valores financeiros que você tem ali aplicados. Umas vão ser reversíveis direto ao beneficiário, então o beneficiário, você vai falecer e o beneficiário vai receber aquele valor que você foi acumulando em forma de renda, né? Você pode, inclusive, estruturar de uma forma que o próprio o herdeiro, o beneficiário, no caso, ele receba até determinada data, entendeu? Então dá para você ter várias formas e estruturas aqui de renda que fazem muito sentido e dá para você se preparar e preparar a sua família de uma forma um pouco mais ajustada para a sua partida, né? Que às vezes a pessoa é a fonte de renda daquele grupo familiar e a partida dela vai afetar ali se consegue estruturar renda, se consegue ter um seguro ali de vida, né, alguma coisa que estrutura de uma forma a salvaguardar aquela família financeiramente, ajuda bastante após o óbito, né? Então, assim, era mais ou menos essa a visão que eu queria passar para vocês de complexidade que a Previdência tem, de opções que você consegue fazer e de capacidade que você tem de ir acumulando os investimentos e aproveitando benefícios, fazendo trocas, em toda essa ideia. E aí eu trago agora nesse próximo slide algumas performances de alguns fundos que existem no mercado, né? Esses são fundos que vão ter desde o mais conservador ao mais arrojado, a algum intermediário, né? Cada um vai ter uma estrutura que vocês podem ver ali, não sei se está muito pequeno para enxergar, mas tem ali em 2 anos, 3 anos, entregando uns 20%, 30% de rentabilidade, outros entregando 50% ao longo de uns 4 anos, né? Ou até mais ali, o primeiro da esquerda tendo mais de 80% de retorno ao longo desses 6 anos aí. Então, são retornos interessantes, né? Apesar da volatilidade, apesar desses aspectos, eu costumo dizer até para os meus clientes que você não tem investimento perfeito. Você vai ter, de alguma forma, as 3 características principais em todos os investimentos, que é a rentabilidade, risco e liquidez. Você não vai ter dentro do seu investimento algo que seja no melhor dos 3 cenários. Então, algo que você tenha alta liquidez, alto possibilidade de retorno, alto retorno e baixo risco. Não tem jeito, você vai perder de algum lado. Então, na renda variável, você perde no risco, você está correndo um risco maior, mas em compensação você tem alto retorno, você pode ter uma liquidez alta. Quando você fala de renda fixa de reserva de emergência, por exemplo, você está falando de um investimento que não vai te dar um retorno bom, vai te dar um mínimo, né? Você vai ter liquidez alta, mas você não vai correr risco. Então, você está perdendo no retorno. E o investimento que tem um retorno razoável para bom, você tem risco baixo e não tem liquidez, que é exatamente a renda fixa de longo prazo, seja ela no Tesouro Direto, seja ela através de títulos bancários, títulos privados, com debêntures, CRIs, CRAs, enfim. Existe no mercado financeiro muita opção para todo tipo de aplicação. E quando a gente vê em fundos, também é a mesma coisa. Você tem na Previdência fundos mais conservadores e fundos intermediários e os fundos mais arrojados. Tá? E qual que é o ponto que eu fico mais frustrado na Previdência, vamos dizer assim, de uma forma como o mercado brasileiro como um todo, né? São fundos como esse aqui. Tá?
fundos que você está pagando uma taxa de administração de 2,5% para um fundo que não é arrojado e está rendendo abaixo do CDI desde 2013. Entendeu? Esse aqui é o histórico de um fundo de algum bancão, de alguma instituição financeira, aí que eu não quero expor aqui, mas está aqui, né? Tem gente que está aplicada nesse fundo. Tem clientes que semanalmente aparecem no escritório aplicados em um fundo como esse. Entendeu? Pagando uma taxa de administração absurda, que a gente não encontra nem em fundo de investimento mais, tá? E com retorno pífio. Então, isso é frustrante. Isso faz com que as pessoas digam na rua que previdência é um péssimo investimento, que deixou o dinheiro ali investido e não ganhou nada. Entendeu? Mas quando você olha, voltando para o outro slide, um investimento que por enquanto tem apresentado um resultado legal, pode ser que seja mais arrojado, ou só paga o CDI pelo menos, né? Se você é conservador, entrega o CDI, é só isso que a gente quer, né? Às vezes o conservador só quer isso, só quer ter um investimento que vai ali, ele consegue fazer o aporte, mais para frente ele vai poder fazer a sua sucessão patrimonial, vai poder transformar em renda de uma forma mais ajustada, né? É isso que a gente precisa, né? A gente precisa de um mercado financeiro mais justo, né? Quando a gente compara esse fundo com os fundos que tem dentro da corretora, a gente vê o fundo que está cobrando 0,5% de taxa de administração, no máximo 1%, que é um fundo conservador, entregando às vezes 110%, 120% do CDI ao ano, né? Desde o momento da criação dele. E como eu falei, muitos fundos surgiram em 2018, 2019, alguns até em 2020, entendeu? Até esse ano já tem surgido outros fundos que têm percebido esse movimento de forma mais tardia, tá? Então, vale a pena, se você conhece alguém que investe em previdência, fazer uma diligência ali da aplicação que eles têm e conferir se está realmente fazendo sentido manter aquele investimento. Porque pode ser que não esteja, né? Pode ser que faça sentido você fazer uma mudança, né? E existem produtos, seja na XP, onde eu trabalho, seja em qualquer outra corretora mais, vamos dizer assim, aprimorada hoje em dia, né? Como a Prudential, Icatu, o próprio Itaú tem algumas previdências que estão cada vez mais interessantes, porque essas instituições grandes estão correndo atrás, mas isso não faz com que esses fundos sumam do mercado. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 300 milhões de reais investidos nesse fundo, rendendo abaixo do CDI, entendeu? Então, é complicado. Então, gente, eu preparei uma apresentação bem rápida para vocês, para tentar deixar o assunto de uma forma leve. Eu tentei evitar alguns jargões, mas ainda assim já ficou na característica aqui de falar com as pessoas, tentar trazer cada vez mais informações aí para o brasileiro, né? E é isso. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar, se conhecerem alguém que investe em previdência e às vezes tá meio perdido, tá reclamando, fala com ele, dá uma olhada, confere essas informações e às vezes realmente não tá bom. Gustavo, eu fiquei espantado com isso aí, tá cobrando essa taxa toda e tá rendendo abaixo do CDI, realmente é um desastre. Parece sempre, Luiz. Complicado. Bom, a prioridade é para eles fazerem pergunta, caso eles queiram, e eu tenho pelo menos duas aqui que eu tenho dúvida. Tá. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu tenho. Na verdade, a minha pergunta é um pouco mais direcionada não para a Previdência por si só, mas por mundo de corretora aí, né? Já que você está inserido nele, de certa forma. Escutei a história de um amigo meu, e esse amigo meu, ele aliás, engraçado que o nome dele é Gustavo também, mas ele é muito das crenças de acreditar. Ele facilmente acredita nessas propostas de dinheiro fácil, coisas desse tipo. Eu já conheço um pouco, e eu já fico um pouco com esse preconceito das coisas que ele fala, mas eu sempre sou aberto a ouvir. E aí eu queria perguntar isso para você. Ele falou de um amigo dele, que está conversando a respeito, que é broker, e que está faturando aí na casa dos 40 mil por mês. Isso é possível de forma individual? Isso sem estar vinculado a uma empresa como a XP ou algo do tipo? Porque eu sei que tem profissão broker, assim, que o cara
Mas o cara tem que ser um especialista, o cara tem que ser pica. Eu acho que, ok, 40 mil é um salário de broker, mas o cara tem que ser muito bom, né? Eu imagino isso. Sim. Obviamente, não vão dar 40 mil só porque ele está escrito ali na carteira de trabalho dele que ele é broker. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, assim, o que você acha dessa situação? Tá. Assim, dá sim para você tirar um valor grande como esse, tá? Eu conheço assessores que tiram até mais do que isso por mês. A dinâmica aqui está muito relacionada à capacidade de captação de cliente, tá? Porque, assim, se o cara for realmente vinculado a XP, vinculado a qualquer outra corretora, beleza. Se ele não for, fica um pouco nebuloso a ideia, porque você tem dentro do mercado financeiro algumas outras profissões. Você tem family offices, você tem planejadores financeiros que ganham ali algum percentual em cima do valor que eles ajudam, que eles trabalham. Então, dá para você ter algumas características, algumas profissões dentro do mercado financeiro que atua de certa forma como broker, mas broker mesmo, que é o assessor de investimentos, tem que estar vinculado a alguma corretora. Tá? E assim, não é impossível alcançar esse tipo de resultado financeiro, mas precisa ter, de fato, uma captação de clientes grande. Então, a gente costuma dizer que um retorno médio anual que um assessor vai ter sem fazer muito movimento de renda variável, né, porque o renda variável ele vai ter uma comissão um pouco mais agressiva, então se ele fica girando o cliente de alguma forma, às vezes de forma hostil ao próprio cliente, mas o cliente às vezes não sabe. Então, assim, dá para você ser um assessor íntegro, que é o que eu busco ser, e entregar um retorno para o cliente de uma forma mais equilibrada, e você vai aos poucos galgando ali, sendo indicado, as pessoas apresentando você para outras pessoas, trazendo cada vez mais dinheiro e mais pessoas mais qualificadas, com mais recursos, e você vai construindo a sua própria bola de neve dentro do seu ramo. Então, assim, dá para alcançar esse tipo de resultado financeiro, mas realmente precisa ter um valor financeiro muito grande. Eu acabei não falando. A média de um assessor sem muito movimento de renda variável vai ser por volta de uns 0,4% a 0,7% ao ano em cima do valor financeiro investido ali. Se ele trabalha muito renda variável, ele pode chegar a 1%, 1,5%, 2%, entendeu? Então, vai variar bastante de assessor para assessor, e vão ter escritórios que vão distribuir, né? O próprio escritório que eu trabalho, a gente distribui entre renda variável e o restante, por assim dizer. Então, eu trabalho com o restante, que é renda fixa, fundos, previdência, ajudo na parte de seguros, a gente tem câmbio, enfim, a gente acaba sendo tudo, e o pessoal de renda variável fica mais na dinâmica ali de mercado, ajudando, fornecendo informação para o cliente. Então, vão ter, às vezes o assessor de renda variável vai ter uma receita maior ali, mas é todo mês caçando ali o investimento, caçando junto com os clientes as oportunidades, né? Vão ter meses que eles vão dar muito resultado para eles, né? E para os clientes, né? A gente espera, mas vão ter meses que eles vão ser um pouco mais freados, e vai depender de corretora, de escritório para escritório, como que eles tratam o mercado para os clientes, né? Aí, como eu falei, vai ter escritório que vai ser mais agressivo nesses investimentos de renda variável, e vai ter uns que vai realmente tentar pegar as oportunidades boas, tentar mirar para o longo prazo, né? E aí, é isso aqui, você tem que, se você em algum momento buscar esse tipo de profissão, tem que encontrar um escritório que esteja de acordo com a sua visão de investimento e visão de carreira, né? Não, entendi. Como é que esse dinheiro é gerado na renda variável para ir para a renda do assessor? Como assim? Se diz a comissão? Como é que ele ganha essa comissão? Na corretagem? Na corretagem. Tá. Tem uma tabela Ibovespa, que é o que a gente acompanha dentro do escritório, que vai ter ali, dependendo do valor financeiro que o cliente investe, ele vai ter ali uma taxa de corretagem, e você vai ter o 0,5% em cima do valor financeiro operado. Então, se o cara, por exemplo, fica girando todo dia uns 50, 100 mil, aí, o assessor vai ganhar bastante dinheiro no final do mês, entendeu? Mas
é complicado. Para mim, para mim foi difícil ir para essa parte de renda variável, apesar de saber que ela tem um potencial de receita mais agressivo em determinados momentos, porque apesar de até gostar muito de renda variável, eu não me sinto confortável em fazer esses movimentos, sabendo que o cliente pode perder o valor financeiro ali no mesmo dia. Às vezes comprou a ação caiu 3, 5%. Pô, como é que eu vou lidar com esse tipo de emoção? Então, eu prefiro trabalhar com fundos mais intermediários, fundos conservadores, a própria renda fixa. A gente tem aproveitado a parte de Selic subindo, entendeu? Para pegar alocações um pouco mais interessantes. Então, todo esse tipo de coisa, para mim, é o que me faz ficar mais confortável nesse mercado que eu estou. Mas tem gente que gosta de renda variável e gosta de falar com os clientes, aí cada perfil, né? Entendi. Gustavo, assim, eu pesquisei um pouco sobre o assunto, sobre essa pergunta que eu te fiz do negócio do broker, eu pesquisei um pouco sobre o assunto e aí eu fiquei com um pouco nessa dúvida das nomenclaturas, assim. O que é um broker, efetivamente? Porque eu vi que ele não precisa de certificação, propriamente dita, igual um analista de investimentos precisa para dizer para alguém investir. Mas como é que ele faz? Ele faz a captação dos clientes? Ele é uma espécie de comercial? Como isso funciona? Pode ser, pode ser. Existem escritórios que vão ter exatamente a figura do assessor captador, né? O hunter, alguma coisa assim, broker. Existem vários nomes, né? Isso ele vai sempre ganhar em cima do valor financeiro ali. Eles fazem uma divisão, né? Vamos dizer assim, como meu escritório, a gente faz tudo um pouco, né? A gente faz a parte comercial, faz a parte operacional, né? Faz vamos dizer assim, o pós-venda dos produtos, o acompanhamento. Então, eu não tenho muita noção de como os escritórios trabalham quanto a isso, mas provavelmente eles recebem um percentual em cima do que eles trazem para casa e é trabalhado e é aplicado junto com o escritório. Então ele Entendi. deve receber comissão em tudo Então que é é feito. bem possível que, por exemplo, o cara tem um moleque assim, tipo, da minha idade que seja rico, que o cara tem o pai lá que tem milhões, ele pega o dinheiro do pai, faz uma espécie faz a captação do dinheiro do próprio pai, lida com esses investimentos, e teoricamente é um broker, e ele está ganhando um percentual em cima disso também, né? Aí explicaria Sim, 40 mil. sim. Entendi. Exatamente. Faz sentido. Beleza. Show de bola. Obrigadão. Nada. Oi, boa noite. Eu tenho uma Oi. pergunta. Por exemplo, eu tenho uma carteira de clientes, né, nesse mesmo assunto. Estou com 10 milhões de reais de patrimônio e eu quero mudar, por exemplo, da XP para Genial Investimentos, né, corretora. Eu consigo levar essa carteira de clientes se for um agente autônomo? Depende se os clientes são seus, são sua origem, você porque assim, mais uma vez, no meu escritório, a gente trabalha em dupla assessoria. Então, muitas vezes eu trabalho com clientes de outros assessores ou até da própria gestão ali do escritório, que já está no escritório há muito tempo. Então, se eu saísse do meu escritório, eu não conseguiria a receita que eu tenho hoje em uma outra corretora, tá? Porque eu tenho muitos clientes hoje que são do próprio escritório. Se você tem dentro da sua carteira muitos clientes, por exemplo, esses 10 milhões que você falou, você consegue fazer alguns produtos, você vai ser capaz de fazer a portabilidade para Genial, tá? Mas é importante que você realmente faça a sua diligência em cima do que vale a pena fazer. Porque tem coisas, por exemplo, alguns fundos de investimento na XP, que eles têm nomes ali, por exemplo, a gestora tal advisory. Você não vai ter esse mesmo fundo na Genial. Você pode ter até a mesma gestora com o mesmo produto na Genial, mas não é o mesmo produto de fato. O CNPJ é diferente, não vai conseguir fazer essa portabilidade. Então você vai ter que resgatar um investimento, em um caso de um fundo e fazer a transferência do dinheiro de fato. Então dá para fazer uma portabilidade de investimentos, dá para você levar a sua carteira de cliente para um outro lugar, mas você precisa medir ali o que de fato vai fazer sentido para a pessoa, né? Então, assim, dá para fazer. É mais uma questão de ajustar Mas nesse caso, os clientes não são da XP?
Você poderia levar eles para a Genial ou eles são... Não, eles precisam querer fazer isso, né? Então, assim, eles estão na XP, mas os clientes são, por exemplo, da Camila, que falou. Aí A se eles Camila, amarem nela e ela quiser sair, avisar, ó, galera, tô saindo, se vocês quiserem, eu tô lá. E aí pode fazer esse movimento conjunto. isso. Vamos dizer que seja a família da Camila. Ela tem lá esses 10 milhões. Aí ela, pô, pessoal, a Genial tá me dando uma condição muito melhor aqui de assessoria, eu vou ganhar uma comissão maior, para vocês vai ser melhor também, a gente vai ter essa oferta aqui, vai conseguir pagar, ganhar, os mesmos fundos estão lá e tal, vamos fazer esse movimento? Ah, vamos, tudo bem, Camilo, pô, se você vai ganhar mais, vamos lá, vamos junto. Aí eles fazem toda essa transferência de investimento para lá, entendeu? Então, é mais a questão de estar todo mundo em linha com a decisão. Maneiro. Gustavo, eu tenho uma pergunta. Fala, No Felipe. caso, você disse que você começou recentemente na profissão de assessor, correto? Sim. Dizem que a parte mais difícil no caso da carreira de assessor é o início. Geralmente o primeiro ano é o ano mais complicado. Queria, sim, é claro que é uma pergunta um pouco delicada, mas eu queria, tipo assim, que você dissesse um pouco de como foi esse seu primeiro ano. Geralmente as corretoras pagam salário, né, que se eu não me engano. E como é que foi essa sua captação inicial de clientes? Foi algo muito difícil ou você Tá. conseguiu sair bem no início? Tá. Eu ainda estou no meu primeiro ano de assessor. Não é fácil, tá? Se você não tem uma base de clientes muito grande para partir de início, não se paga, tá? Se você, por exemplo, o meu escritório, ele acaba sendo... Deixa eu tirar a apresentação aqui. O meu escritório, ele acaba sendo para mim foi muito bom, tá? Porque ele tinha uma demanda de cliente muito grande e eu entrei para ajudar a suprir essa demanda, tá? Então, apesar do meu começo, por exemplo, meu primeiro pagamento ali do escritório, ele foi uns R$100, entendeu? Eu ganhei R$100 em um mês. E aí eu fui progredindo, comecei a ganhar, aí o mês seguinte foi uns 800, aí depois foi uns 1.000 e pouco, aí foi progredindo. Aí tiveram alguns clientes legais que, pô, batiam uns 5.000 de receita em um mês, aí depois fui progredindo. E aí, assim, eu tive nesses últimos 3 meses, 4 meses, receitas bacanas, tá? Ainda não é algo que me fala, pronto, tô tranquilo, não tem problema. Porque existe uma dinâmica do assessor que vão ter certos produtos que você vai ganhar em cima, naquele momento, naquele mês. Ganhou, que é o que eu falo que é na cabeça, né? Você ganhou o investimento ali. O cara fez a aplicação de renda fixa, você ganhou 0,2%, 0,3% naquela aplicação ali. Pô, show, legal. Aí você fez várias aplicações de renda fixa ao longo do mês, você vai ganhar um valor financeiro bacana ali na distribuição do escritório. Pô, show, mas acabou. Mês seguinte tem mais. Mês seguinte eu tenho que captar mais recurso, tenho que captar mais aplicações de renda fixa e refazer e ir matando um leão por mês. Da mesma forma que o pessoal de renda variável tem que procurar alguma coisa ali, tem que conseguir dinheiro para aplicar ou encontrar a operação que faz sentido, na renda fixa a gente tem que encontrar a aplicação para ser feita, né? E essa aplicação a gente não vai conseguir gerar. Ela vai ficar presa ali por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, claro, você consegue trabalhar isso de algumas formas, né? Os fundos de investimento acabam sendo a opção para o assessor, que é muito boa, porque é recorrência de valor financeiro. Ele pode não te pagar no mês o tanto que a renda fixa vai te pagar, porque às vezes o fundo vai te pagar 0,1%, 0,2% no ano, tá? Mas é uma recorrência de valor financeiro todo mês. Então acaba sendo uma opção legal para o assessor, porque ele acaba tendo um pouco mais de previsibilidade. Então eu sou muito tranquilo em falar de valores financeiros. Então hoje eu consigo um retorno mensal por volta de uns 1.500 e 2.000 garantido através dos fundos. Isso na minha base de clientes aí, que tenho bastante clientes, muitos clientes menores, né? Alguns poucos mais legaisinhos, e 1 ou 2 grandes realmente, acima de 500 mil, 1 milhão. Então, você tem assessores que, em 2 anos, a pessoa tinha 80 milhões de carteira.
pô, desculpa, essa pessoa tinha um trono em volta dela, muitas pessoas muito ricas, ou então alguém que tinha uma pessoa rica que, pô, indicou várias pessoas ricas para ela estar numa situação financeira confortável. Se você não tem esse cenário em volta de você, vai ser mais difícil. Então você precisa entrar em um escritório, assim como eu fiz, que tenha um suporte ali, que te apresente clientes, que tenha uma relação de trabalhar de forma em grupo, né, e não dependa só de você para ir progredindo. Porque, pô, é difícil, não é tranquilo, não. Entendeu? Então, Se você, Entendi. só concluir, se Obrigado. você não tem a capacidade de captar clientes amplamente, assim, mesmo que você não tenha muita gente conhecida, e você é um puta comercial, você consegue ir numa festa e vir amigo de 10 pessoas naquela festa. Pô, legal, talvez você tenha o potencial de ir mais longe no começo, mas ainda assim é uma dificuldade. Não ter essa base de clientes prévia à sua entrada. Então, família, amigos, conhecidos, enfim. Entendi. E no caso, Gustavo, uma outra pergunta. Essa sua transição de carreira, você obviamente já trabalhava em algum lugar antes, né? E Sim. como que você ingressou no ramo de assessoria? Você fez o pulo, tipo, largou completamente o antigo emprego e Tá. ingressou? Como é que foi isso? Eu trabalhei de 2017 até o comecinho de 2019 em auditoria tributária, tá? E nessa dinâmica eu juntei um pouquinho de dinheiro, né? E eu comecei em 2019, eu fui day trader, né? Eu tentei fazer as operações de mercado financeiro. Eu acredito fielmente que dá para você fazer o day trade funcionar, é uma dedicação 100% que a pessoa tem que ter, praticamente, ali até o momento que se tornar confortável, mas você tem que ter uma cabeça muito, muito boa, tá? Porque todo dia você tem chance de perder dinheiro, todo dia você vai ter uma dinâmica ali, e eu não tenho esse tipo de frieza na minha decisão. Isso foi em 2019 e até meados de 2020, que eu fiquei tentando fazer isso. Em 2019, eu fiz o curso de jovens profissionais do COPEAD, que é ali a formação em finanças. Então, a gente aprendeu, como eu vim do direito, eu não tinha uma formação de mercado financeiro. Então, eu já estudava pra caramba, mas era mais ações, trading, esse tipo de coisa. E aí, em 2019, aprendendo sobre o mercado financeiro de uma forma mais formal, né, eu fui e tentei fazer a transição para outros tipos de trabalho e acabei não conseguindo passar nos processos seletivos. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo mais sobre o mercado financeiro, da parte de assessoria, e eu comecei a gostar, e aí fiz essa transição para lá. Então, eu tive o suporte dos meus pais para fazer essa transição, né? E eu tinha um valor financeiro que eu poderia ainda fazer, aproveitar um fim de semana, fazer ali algumas coisas. Então, foi uma transição que, graças à minha família, eu consegui fazer de forma mais tranquila e eu tive tempo de me arriscar também. Então, vamos dizer que em 2019 até meados de 2020, eu meio que empreendi, né, de uma forma informal, né, sei lá, no mercado financeiro, e não consegui encaixar e fui para a forma mais formal através do mercado financeiro, que de fato você ser assessor é você ser um empreendedor na sua profissão. Você, como eu falei, todo mês você não tem muito definido quanto que você vai ganhar, então você tem que ir galgando ali o mercado. E aí, como eu falei, a minha transição, meu começo foi difícil, né? Havia uma certa preocupação de como que eu ia evoluindo, mas é aquele negócio, às vezes você conhece um cliente, aí o cliente, pô, você faz um bom trabalho, o cara vai e indica um amigo, e esse amigo indica outra pessoa, essa pessoa indica alguém mais rico, e às vezes você não está esperando nenhuma indicação e de repente aparece, né? Semana passada apareceu um potencial cliente bem grande, assim, para mim, ainda é bem grande, e do nada, foi do nada, foi até de uma pessoa que ainda nem é cliente, estava na visão de prospect ainda. Então, são coisas que você se expondo a esse mercado,
você acaba tendo momentos legais aí que aparecem, oportunidades interessantes. E uma coisa que, já que a gente está falando bastante de assessoria, é que às vezes você vai, se alguém aqui estiver pensando nisso, uma dica que eu dou é não gastar suas fichas no começo, sabe? Às vezes você tem muitas pessoas ali que você acha que vai conseguir captar e tal. É bom que elas saibam que você é assessor, que você está entrando no mercado financeiro, mas não sai tentando captar ela no desespero. Vai com calma, vai ali tentando ficar mais calejado sobre o mercado para não vacilar caso a pessoa te faça uma pergunta e você fique meio bambo ali na hora da resposta. Justo. Muito obrigado, Gustavo. Muito legal essa história, cara, de verdade. Obrigado. Valeu. Gustavo, ainda em cima dessa pergunta do Felipe, cara, que foi bem boa, eu fiquei interessado em saber disso. Por exemplo, eu sou cliente da Genial. Aham. Vamos supor que eu fosse da XP. Eu crio uma conta lá e vai ser, um assessor vai ser vinculado a mim, correto? Um ou dois, talvez, dependendo do Sim, esquema. é vinculado a só um, no escritório podem ter vários. Tá, beleza. Com isso acontecendo, esse assessor ele já passa a ser o comissionado das minhas transações automaticamente? Sim. Eu não preciso nem usar os serviços do cara. Sim, a gente tem, inclusive, eu estava tentando falar com uma cliente ontem, anteontem, uma coisa assim, e quando eu fui falar com ela, que ela está dentro da base do escritório, tem um pouquinho mais do que 100 mil reais investidos, e eu queria ver se eu podia ajudar ela em alguma coisa. Aí ela falou, pô, Gustavo, não me liga não, eu não quero, eu não preciso de nada não. Se eu pedir, se eu quiser, eu entro em contato com vocês. Sim. E aí, tudo bem, ok. Ela está dando receita para o escritório, está ali, está fazendo os investimentos dela, mas ela não sente necessidade da assessoria nesse momento. Então, se ela quiser, a gente está à disposição. Entendeu? Então, tem esse tipo de cliente, tem um cliente que todo dia vai mandar mensagem, vai demandar um pouquinho mais de atenção, e o cliente médio é aquele cara que só está preocupado com os investimentos no mês a mês, que para mim é o excelente, é o que eu tento passar para a galera, para não ficar bitolando ali no home broker, bitolando na plataforma, vendo cada rentabilidade, isso não vai dar certo. Não, bem maneiro, bem maneiro. Eu acho que eu sou um cliente tipo essa mulher, então também eu invisto lá e de vez em quando até recebo uma ligação ou outra. Acho que quando rola alguma anormalidade de investimento em algum mês, acho que a pessoa, geralmente o assessor quer saber, né, qual é a sua pretensão com aquilo, o que você vai fazer. Sim. E aí eu queria entender isso, assim, então, você já falou sobre fundo de investimento. Se eu invisto num fundo de investimento mensalmente, mesmo que seja em renda variável, mensalmente esse assessor está recebendo dele, então. Sim, porque você tem dois tipos de comissão na assessoria, né? Você tem na cabeça, né, que é a corretagem, de alguma forma que envolve tanto renda fixa quanto ações, e você tem a recorrência dos fundos de investimento. A recorrência do fundo é que, assim, todo dia, um dia que você está no fundo, você é descontado a taxa de administração ali proporcional ao tempo do investimento. Então, você foi um dia de investimento, você vai ter ali 365 avos ali da taxa de administração sendo descontada do seu investimento, ou 252 dias úteis, né? Descontou, pronto. Aquele um dia que você ficou, se você resgatar no dia seguinte, o assessor vai ganhar aquela cotinha ali, aquele valorzinho que saiu naquele um dia. Então, se você fica 30 dias, fica um mês inteiro, ele recebe ali um 12avos da taxa de administração. Entendeu? E essa taxa de administração, para exemplificar, vamos dizer que um fundo tem 2% de taxa de administração. Ele vai ter ali, para a XP, 0,4, 0,5 que vai para a XP de fato. E a XP vai fazer um repasse dessa cota, dessa taxa para o escritório. Normalmente vem um 0,1, 0,2 no máximo para o escritório. Então, quem ganha de fato é a corretora. O assessor ele ganha um faz-me rir ali no final das contas. Entendi. Pô, bem legal. Então, 0, seria basicamente, assim, hipoteticamente, 0,1, mas esse 0,1 já está dentro do percentual de rentabilidade do fundo. O cliente, ele nem vê ali para ele. Nem vê.
Maneiro. Agora que eu tô sabendo disso, parece que a gente tá fazendo boa ação, né? Porque eu poderia estar usando o trabalho do assessor que eu não tô usando. Cara, normalmente eu falo isso, eu falo, pô, pelo menos cobra ali algum posicionamento do assessor, ver se ele está acompanhando o fundo, ver se tem algumas Se ele é um opções. cara legal, né? Se ele É, entrega. pois é, às vezes o cara tá ganhando aí, o cara é meio babaca e você tá dando dinheiro para ele. Maneiro, bem legal, É valeu. isso. Gustavo, Fala, Vinícius. opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Eu fiz recentemente uma confraternização aqui com alguns amigos e a gente estava conversando sobre essa questão de investimento e eles falaram, eu perguntei para eles qual era a corretora deles, eles me falaram 3 corretoras que eu considero desconhecidas em relação a XP, por exemplo, né, corretoras menores, e aí que não tinha taxa de administração, etc. E tal. Eu até queria te perguntar, qual seria, no caso, a vantagem encontrada nesse tipo de corretoras e qual a vantagem que uma corretora maior, nesse sentido, com a própria XP, por exemplo, ela ofereceria? Como você trabalha lá, eu até gostaria de ouvir um pouco a sua visão sobre isso. Sim. Tá, talvez não seja taxa de administração, talvez seja corretagem, não é não? Isso. Tá. Não, tranquilo. É porque, de fato, tem muitas corretoras bacanas até. Quando eu fazia day trade, né, trading, eu operava pela Modal, operava pela própria Clear, que é da XP, né, então, assim, existem muitas opções, até a própria Genial, que o João falou, e da Camila também, tem, às vezes, uns planos de corretagem zero, às vezes a corretagem está zero, às vezes não lembro direito, já faz um tempo que eu não vejo. Mas a dinâmica aqui está sempre relacionada a como que a pessoa encara os investimentos. Se ela tem uma necessidade de ter algum acompanhamento, ela vai usar a assessoria de uma forma muito boa e vai fazer sentido você ter ali um assessor te ajudando, te passando informação, te passando oportunidades, entendeu? Se você já faz um acompanhamento por conta própria de ações, você acompanha os fundamentos, acompanha gráfico, você faz ali a sua diligência, ou até, cara, você investe em ETF. Você pega ali a própria corretora, investe no BOVA11, investe no IVVB11 e pronto, tá bom para você, né, de ações. Ou até você abre uma conta na Avenue ou em qualquer outra corretora aí no exterior para comprar ETFs lá fora. Cara, você não vai precisar de um corretor, porque você está comprando a média do mercado. Então, pronto, deixa correr. Não tem muito mistério, né, nesse tipo de aplicação. Se você está falando de realmente ter ações ali e você não tem tempo de ficar acompanhando o mercado, você não tem tempo de fazer as análises, você está indo com base só nos analistas, pode ser que um assessor te ajude. Pode ser que um assessor só complemente alguma coisa ali para você, entendeu? Ou então ele não faça diferença. Vai realmente depender de pessoa para pessoa. Tá? A gente tem cliente que opera, que faz as coisas, que vê muita coisa sobre o mercado, gosta, usa como hobby, né, esse tipo de atuação, só que ele não tem tempo de fazer, de clicar, por assim dizer. Né? Então ele usa o assessor. Às vezes o cara tem até o tempo de clicar e ele só quer mais uma pessoa para trocar ideia, entendeu? Tem até um cara no Instagram, que eu acompanho de uma casa de análise, que, o cara é gigante, o cara é um analista de ações. Hoje ele não está trabalhando como analista, está trabalhando mais na gestão de patrimônio e tal. O cara sabe muito mais do que muito assessor. E ele usa assessoria de investimento, entendeu? Porque ele gosta do assessor dele, ele troca ideia, o assessor dele bate um papo bom com ele relacionado a investimento, passa uma visão que às vezes ele não está pegando. Entendeu? Então, é mais uma questão de como que a pessoa vai usar o assessor. Se realmente o cara gosta de fazer as coisas por conta própria, aí vai para a corretagem zero, que vai economizar um dinheirinho aí, pelo menos. Entendi, obrigado. Nada, cara. Só uma questão da corretagem também. Existem momentos ruins do mercado que o assessor ele também pode servir como um equilíbrio ali, de, calma, pessoal, não precisa se desesperar, vamos ver assim, tem esse cenário. Às vezes a pessoa está mais irracional e o assessor pode ajudar
na tomada de decisão ali também. Pô, às vezes o cara quer zerar a posição toda e não, calma, olha, tem esse cenário aqui, pô, a bolsa tá assim, pô, talvez tenha um fundo, tem um suporte, tem um gráfico aqui e tal. Pode ajudar nesse tipo de tomada de decisão. E também, caso, por exemplo, vamos dizer, a gente sabe que não pode se operar com notícias internas, né? Mas às vezes o cara ouviu alguém falar, um primo falou para ele que não era para ele vender as posições dele da ação tal, que vai dar merda alguma coisa. Pô, o cara não vai ter tempo de fazer a operação, né? Então, pô, vamos sair daqui, vamos cancela essa operação, liga para o assessor, ó, vende todas as minhas ações do negócio tal, aí pronto. Pô, pode até ser que esse movimento tenha economizado alguns milhões para a pessoa, porque ela teve um assessor ajudando. Então, cara, tem vários momentozinhos mais específicos que alguém que às vezes sabe de tudo, manja muito bem do mercado, às vezes vai aproveitar. Achei bem engraçado que você fez uma referência a insider trading. Mas a gente não usa, né? Mas os clientes às vezes vêm com as informações. É inegável, é inegável. Então, tipo, o cara tá falando assim, pô, vai dar merda ali, o negócio vai sair, pô, tira dessa ação. Aí tá, tudo bem, a gente vai tirar. Né? A gente tem o cuidado de usar essa informação de uma forma justa. Né? Então, mas é perigoso, né? Esse tipo de coisa acontece. A gente às vezes tem que reportar, entendeu? Mas é complicado. Reportar justamente por ser uma informação que, teoricamente, não deveria estar circulando, né? Exatamente. Então, tipo, a gente corre risco de perder cliente, mas, cara, não tem jeito. A gente tem que honrar o código de conduta da assessoria, entendeu? Entendi. Eu, inclusive, quis perguntar isso porque, como, obviamente, não eram muitas pessoas, até porque, como a gente já está em pandemia, eram só 3 amigos, mas como foi uma posição unânime dos 3, nesse sentido, ou seja, como se fosse, por exemplo... Não vale a pena, né? Exatamente, ou seja, uma coisa unânime aparentemente é uma coisa óbvia. Aí eu perguntei, vou perguntar isso para ele, mas você, então, por exemplo, usaria um assessor? Eu? Sim. Cara, eu não usava, né? Isso, antes. Não usava. Exato. Antes eu não usava. Hoje eu uso meu assessor por alguns motivos. Como eu fico ali no computador também o tempo inteiro e tenho meu gráfico, tenho meu acesso, eu ainda dispenso a troca com o assessor. Mas, por exemplo, para fazer questões mais estruturadas, de opções, de IPO, de operação e tal, apesar de eu saber como é que funciona, eu prefiro deixar na mão dos caras que estão ali respirando aquele mercado. Então, acaba sendo uma decisão um pouco mais voltada para deixar com o especialista. Apesar de eu gostar bastante de saber muito de gráfico, eu ainda assim uso a galera lá para saber as opiniões, as opções, como é que o pessoal está fazendo. Entendi. É mais aquela lógica mesmo que pode ser aplicada de meio que delegar a função, né? Ou seja, a pessoa está mais ali naquela... Vou delegar para ela porque ela está mais por dentro, teoricamente, dessa especificidade, né? Entendi. Beleza. Obrigado, Gustavo. Não, sem contar que esse exemplo que você citou, Gustavo, do IPO é interessante, porque o IPO tem uma burocracia por trás, né, que o cara já manja. E, porra, eu, por exemplo, eu perdi um IPO que eu tinha guardado um dinheiro para comprar, porque deu algum problema na plataforma de mal entendimento meu ou deles, eu não faço a menor ideia. E aí eu perdi, e depois que perdeu, já era. Não tem como te ajudarem, porque não é responsabilidade mais deles. Eles só ficaram tristes do tipo, porra. Então, assim, da próxima vez é realmente uma boa instrução pegar pro assessor mesmo. Então, por exemplo, no nosso escritório, a gente tem um resultado muito legal com a IPO, que a gente consulta a corretora, consulta os analistas ali, pega informações de como está a demanda e tal do IPO, e isso acaba fazendo uma flipagem, né, que é comprar no IPO e vender no dia da abertura, que, pô, às vezes faz uma diferença ali. Às vezes o cliente vai se alavancando de uma forma consciente, né, claro, e, pô, o IPO acaba fazendo um acúmulo ali bacana. A gente pegou, teve recente, infelizmente a ação perdeu tudo depois, mas a Mosaico, que foi uma ação que subiu 100% no dia do IPO, ela acabou caindo tudo de novo, e depois acho que está menos de 40% do preço de IPO dela, mas a gente pegou,
né? A gente conseguiu fazer com que o cliente que investiu R$3.000, R$2.000, saísse com o dobro do que ele investiu no dia seguinte. Então, tem algumas jogadas que fazem sentido, isso é muito pontual, tá? Pelo amor de Deus, gente, não existe IPO de 100% toda hora, mas acaba acontecendo às vezes, né? O normal é, tipo, às vezes pegar uns 5%, 7% no dia, um pouquinho mais de 10%, mas... e tem resultado de IPO que sai negativo. Aí fica com encargo do pessoal de renda variável, falar, pô, não deu certo esse, mas, pô, faz parte e tal. Aí é o controle ali do cliente da insatisfação que vai acontecer, né? Às vezes você vai falar muito bem de uma operação ali, toda a estrutura, vai vender muito bem e vai dar errado, não tem jeito. Do meu lado, por exemplo, eu falar muito bem de um fundo e o fundo que estava, sei lá, rendendo 10% ao ano nos últimos 20 anos, esse ano vai render 2%. Aí, pô, o cara investiu esse ano. Aí, pô, o cara vai ficar puto. Mas aí a gente fala, pô, vamos ver o que faz sentido fazer. Faz sentido resgatar? Faz sentido esperar mais um ano? Que tipo de estratégia você quer fazer? Aí o cara vai falar, pô, não estou muito satisfeito, vamos trocar por outro, tal. Aí fala, a gente pode trocar por outro e esse outro pode muito bem performar tão mal quanto esse performou a partir de agora. Então, por que ele está fazendo essa troca? Aí tem que mediar ali, a gente faz o que eu chamo de pós-venda, que é um acompanhamento, né? Mas tem que ser feito de uma forma que o cliente sempre tem que estar confortável, cara. Não tem jeito. Se o cara fica dormindo mal durante a noite, fica se perguntando se está fazendo a coisa certa, pô, vai para renda fixa, ajusta ali, faz um equilíbrio, entendeu? Não dá para... a gente tem que... Eu quero dormir bem, então não quero o cliente desesperado no meu ouvido. Por isso que eu tento sempre criar um tipo de conscientização das pessoas que certos investimentos a longo prazo, você tem que aceitar isso. Você não pode esperar um resultado gigante de algo no amanhã, sendo que a proporção dele, às vezes um fundo, por exemplo, esse que eu falei, que está rendendo 2% esse ano e tem histórico de 10% nos anos anteriores em média. Pô, pode ser que nesse último trimestre agora o cara dê uma porrada para cima e aí olha, melhorou. Pois é, melhorou, acontece. Os fundos melhoram, pode piorar também, não é impossível. Então, é muito questão de controle de emoções, no final das contas. E Gustavo, só mais uma coisa. Geralmente eu acredito que o prognóstico ele se confirme, né, de uma performance de um fundo ou de algum tipo de investimento. Mas quando não acontece, você, na sua percepção, você diria que a maioria dos casos das surpresas, elas são positivas ou negativas? Bom, eu tenho pouco tempo de atuação, né? Então, assim, no mercado que a gente está hoje, alguns fundos foram muito bem, outros fundos foram mais ou menos, e alguns foram ruins, né? Quando o fundo vai muito mal, né, e vai muito mal por um período mais alongado, a gente fala alguma coisa com a pessoa, né? A gente fala, pô, isso aí tá. A gente que busca esse tipo de contato para conscientizar a pessoa que aquilo ali não está dando certo como a gente esperava, entendeu? E perguntar se ela quer fazer algum movimento ou não com base nisso, né? Pô, às vezes você está correndo um risco de multimercado, é mais intermediário e tal, pode ser mais intermediário, né? Pode ser mais arrojado, vai depender ali do fundo, mas e você está correndo um risco grande. Só que você está correndo um risco grande e o fundo e o objetivo de retorno do fundo é 10% ao ano. Pô, se você largar esse fundo e investir numa renda fixa, você vai ter 10% ao ano. Então, pô, será que não vale a pena fazer esse movimento? A pessoa pode ficar um ano com dinheiro preso? Não pode. Então, realmente, para você ter um retorno maior, vai ter que correr um pouquinho de risco. Então, por exemplo, vamos dizer assim, jogadores que jogaram bem esse último ano aí de investimento foram os fundos de renda fixa de crédito privado, entregando aí às vezes 150%, 200% CDI em alguns meses, tá? Você teve alguns multimercados que mandaram muito bem, que surfaram a alta de commodities, pegaram boas posições macroeconômicas, estão bem alocados em juros, está subindo, então estão se beneficiando. Questão de inflação também pode ter se dado muito bem, fundos que exploraram isso. Fundos de renda variável, cara, local, difícil ter um fundo que está muito bem esse ano.
Tem alguns fundos que se destacaram, mas muito, muito bem, pô, deve contar em 2 mãos no máximo, sabe? E na XP tem mais de 100 fundos de renda variável. Fundo internacional, pô, fundo internacional está dando muito bem. A bolsa americana comparada à brasileira subiu muito, muito, né? A média dos índices lá fora, de S&P e Nasdaq, está dando mais de 10, 20% no ano. Então, pô, comparado ao Brasil, que está perigando de terminar no 0-0 esse ano, tá complicado, né? É melhor você estar mais internacional. Então, ter essa exposição, ter esse tipo de contato, né, com a pessoa, falar que faz sentido alguma coisa ou outra, a gente sempre tenta fazer. Aí a insatisfação vem, né, mas a gente tem que sempre controlar e como eu falei, tem que ajustar conforme a expectativa. Se a expectativa está de acordo, aí, pô, sucesso. Peraí, Obrigado. deixa eu só ver aqui, tem uma mensagem do Igor no chat, não sei se foi para todo mundo, mas eu tô vendo aqui, eu queria ver se eu consigo responder ela rapidinho. Ó, tem uma pergunta, estava fazendo alguns cálculos básicos aqui da economia de IR no investimento da previdência privada, e gostaria de saber se esses toques também são dados pelo assessor, com valores de economia tributária, ou isso é reservado para outras pessoas e o assessor não toca muito, deixando o próprio investidor perceber essas coisas ou o contador que faz o IR dessa pessoa. Tá, em questão de benefício ali da previdência privada, como dedução e tal, a gente apresenta o conceito das coisas, só que a gente não faz de fato como é que é o nome? A declaração anual da pessoa. Então, para questões de dedução de IR, ele ou tem que assinalar ali a gente vai falar assim, pô, você tem que fazer ali, tem que colocar o valor financeiro que você investiu, mas eu não vou fazer para o cara, entendeu? Então, se o cara investe em PGBL, ele vai ter que saber que ele vai ter que colocar e ele vai saber onde colocar, mas se ele vai colocar ou não, aí o problema é realmente do cliente, eu não consigo pegar na mão dele e fazer, não é nem não está no meu escopo de trabalho, entendeu? Então, a gente indica sempre pegar alguma assessoria de contabilidade, né, um contador de fato para cuidar dessa parte, ou até pegar um desses contadores de digitais, né, que se paga 15, 30 reais por mês, e ele vai fazendo o teu imposto de renda de ações ali, no final do ano ele vai e faz a sua declaração, né, dá para ter uns que fazem esse tipo de trabalho, mas realmente tem que mais encargo do cliente correr atrás disso do que do assessor. A gente só realmente tenta instruir da melhor forma possível. Acho que se o Igor tiver entendido, depois de dar uma palavrinha, mas Felipe, acho que pode mandar bala. Não, eu queria saber, Gustavo, no caso, em relação ao direito de assessoria, né? Por incrível que pareça, é algo que eu nunca parei para procurar saber sobre, mas imagino que, tipo assim, os clientes que têm direito à assessoria sejam clientes que tenham até um determinado valor mínimo aplicado naquela corretora. E esse valor varia de corretora para corretora. Como é que funciona isso exatamente? E outra pergunta também, para a gente, tipo assim, meio que benchmark de carreira, né? Claro que cada um tem sua história e tudo mais, mas queria saber quantos anos você tem, cara, e com quantos anos você entrou na assessoria, que você disse que foi há pouco tempo, né? Tá, eu tenho 27, eu entrei no dia do meu aniversário, então eu entrei com 27 anos no trabalho, tá? E faço 28 em dezembro. Então eu tenho aí fazer 1 ano de trabalho de assessoria em dezembro. Então, assim, aquela questão de carreira é um negócio. Você pode ter assessor que vai ter porrada de fazer dinheiro no primeiro ano, né, e assessor que vai catar cavaco, vai tentar, e às vezes não vai conseguir, vai precisar de mais apoio. Às vezes ele tinha por exemplo, eu tinha com alguns contatos, uma expectativa de captar um dinheiro legal, sabe? Às vezes amigos mesmos, amigos próximos, que você tem uma expectativa de que vão abrir conta com você, pô, claro, cara, conta comigo e tal. E, pô, tô há 8 meses, 9 meses na carreira, e 10 meses, na verdade, né? E o cara ainda não abriu conta, entendeu?
e não me apresentou para os pais, não de fato me ajudou. Entendeu? Então vai acontecer, sabe? E aí você tem que lidar com isso e falar assim, não, beleza, uma hora vai perceber que, pô, tá perdendo dinheiro onde está, né? E depois vai ter que correr atrás. Entendeu? A gente mostra o cenário, chama atenção, entra em contato, tenta fazer com que a pessoa busque melhorar ali o investimento que ela está fazendo. Se ela não busca, cara, é culpa dela. Entendeu? Você tem que seguir. A outra pergunta que você fez, eu estava com a resposta na ponta da língua, mas como eu respondi isso, eu esqueci. Qual que foi a primeira? Foi sobre o direito de você ser assessorado numa corretora. Ah, tá, boa. Então, a maioria dos escritórios, eles vão ter uma mesa meio que digital. Então, eles vão atender os clientes menores do que 50, 100 mil reais, alguma coisa assim. Tá? O meu escritório, a gente está iniciando mais ou menos isso, né? A gente tem como carteira 1,2 bi sobre gestão como escritório, tá? Então, tem muito assessor lá no escritório que ganha bem, né? Mas a parte de assessor, clientes pequenos, na parte de renda variável, você vai ter um assessor sempre disponível para você, independente do financeiro que você tenha. Só que a estratégia acaba realmente fazendo mais sentido financeiramente para o próprio cliente, por conta da corretagem, por conta dos custos ali envolvidos, e aí precisa ter pelo menos uns 30 mil reais em renda variável. Senão não vai valer a pena para os custos que a gente tem. Aí o cara pode investir em fundos, vai pegar um ETF, pode ter exposição de renda variável, a gente vai orientar ele assim, mas não vai conseguir montar uma carteira de fato e extrair da renda variável do assessor o melhor que ele possa entregar para ele. Na parte de renda fixa, o cara sempre vai ter canal aberto comigo de falar assim, pô, cara, eu estou querendo entender mais sobre esse assunto. Eu posso, dependendo do valor financeiro que a pessoa tenha, posso dar prioridade em responder ela imediatamente, ou falar assim, pô, não consigo responder essa pessoa agora. Vou responder, mas, pô, vou ter que fazer outras coisas aqui primeiro que são prioridade. Entendeu? Então, a gente não tem limite financeiro no escritório. Isso foi até um dos motivos que eu entrei para o escritório que eu tô. Porque eu conversei com outros escritórios, né? Fui passando nos processos, tinha uns outros dois que estava só falar, faz com vocês que eu ia entrar. E outros até maiores do que a captação desse que eu tô. E o problema deles era a condição que eles davam para o assessor. Então, a questão de repasse para o assessor, tinha um escritório que, pô, clientes abaixo de 100 mil, eu não ia ganhar nada. Aí, pô, não conheço tanta gente que tem mais de 100 mil para investir. Então, vai ser complicado. Como é que eu vou fazer minha receita assim? Vai ter ajuda? Não vai? Vou ter base de clientes que vão me passar? Não vão? Ou se não forem me passar, ferrou. Então, dentro do que era de condição boa para o assessor, condição de início de carreira para mim, o escritório que eu entrei, que foi o Guia da Bolsa, ele fazia muito mais sentido do que os outros. Entendeu? E aí a gente está, cada vez mais revolucionando dentro do escritório. O escritório tinha uma força muito pequena no digital. Agora a gente tem o Instagram, tem produzindo conteúdo todo dia lá. A gente lançou vídeo da Selic, lança stories todo dia de abertura e fechamento do mercado. Isso quando eu entrei não tinha. Então a gente está movimentando o escritório. A gente tem abertura com o gestor de fazer movimentos que a gente acha que faça sentido e tentar entregar resultado de outra forma. Então, no final das contas, voltando para a tua pergunta, que eu acabei dando uma viajada, não tem limite financeiro para ter um assessor, mas tem alguns limites práticos de financeiro para que faça sentido, de fato, ele ter um atendimento especializado, mas ele sempre vai poder tirar dúvidas livremente e a gente fica à disposição para ajudar, entendeu? Entendi. Pô, bem bacana, cara. Obrigado aí pela... Nada, cara. E deixa eu te perguntar rapidinho. No caso, o Instagram também deve ajudar bastante, né, na captação de clientes, imagino eu. Quem? Desculpa, não ouvi. O Felipe. Não, eu vi, Felipe, mas quem que você falou? Não ouvi. Perdão, falei muito rápido. No caso, o Instagram, o perfil no Instagram imagino que ajude bastante na captação dos clientes. Tem ajudado. A gente ainda tem
uns 2 meses que a gente começou a atuação no Instagram, e já tiveram alguns clientes que vieram graças ao Instagram, entendeu? Normalmente vem através do perfil dos nossos assessores que repostaram alguma coisa ali. O cara assistiu a postagem e falou, pô, legal, cara, não sabia que você estava como assessor, e pô, legal, deixa eu falar contigo. Por exemplo, eu já tive amigo do colégio que falou que, pô, cara, é muito legal, tô vendo o que você tá fazendo no Instagram, tá bem bacana. Pô, pena que eu não consigo, não vou poder ser seu cliente porque eu troquei de assessor agora e, pô, tô me dando bem com ela e tal. Ah, tudo bem, cara, faz parte. Se tiver algum problema, tô aqui à disposição. Então, ajuda sim a divulgar, ajuda as pessoas a saberem que você tá como assessor. Inclusive, o meu maior cliente, ele só se tornou meu cliente porque eu fui atrás dele e falar, pô, cara, eu tô com um assessor aqui, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo e tal. Passaram-se alguns meses, entrou um valor financeiro grande para ele, e ele foi e recorreu a mim para fazer as aplicações. Então, se eu não tivesse aberto o contato com ele uns meses atrás, o cara não ia ter feito a aplicação comigo. Eu ia ter deixado de ter um baita mês. E foi isso, entendeu? Então, tipo, pro assessor que não se expõe para as pessoas saberem que ele é assessor de fato, ele tá perdendo com certeza a oportunidade aí. Entendi, perfeito. Então, Gustavo, eu tinha umas perguntas, né? Mas A gente acabou falando muito mais de assessoria do que de previdência. porque, assim, eu tenho falado muito de mercado financeiro e disse que eu ia trazer pessoas do mercado, então eles estão, de uma certa forma, com expectativa em relação a isso. E, assim, eu acho que atendeu bacana. Isso é um indicativo, né, de que a sua exposição foi bacana, porque eu estava aqui na fila para tentar entrar, mas como a prioridade sempre vai ser deles, não são, assim, dúvidas muito, muito, muito importantes, mas isso aí, para mim, é um indicativo de que foi bacana, cara. Eu quero te agradecer demais aí pela sua participação. Nada, cara. Nada. E, assim, em nome da universidade, em nome dos alunos, em nome da turma, realmente muito grato. Acho que valeu a pena a gente estar aqui agora. Pô, que bom, que bom. Espero que vocês tenham aproveitado aí. E, pô, se tiverem dúvida, tenho lá meu Instagram, gustavo.manfred. Podem mandar mensagem lá. Qualquer coisa, o professor ele passa para quem tiver dúvida. Eu vou escrever aqui, né, já que a gente tinha. É isso que eu ia te falar. Eu não lembro se você colocou na apresentação. É bom Eu colocar coloquei aí. no finalzinho, mas como já está fora, quem quiser pode mandar dúvida lá sobre carreira, sobre investimentos. Quiser virar cliente, fica à vontade aí. A gente sempre está à disposição para ajudar. Eu vou botar o guia da bolsa aqui também, que tem o Instagram do escritório. E fique à vontade de acompanhar, de seguir. E é isso, gente. Espero que tenha sido legal aí para todo mundo. Obrigada, Gustavo. Foi muito produtivo. Que bom, que bom. Então, acho que é isso, né, professor? Gustavo, só para fazer uma última pergunta, então. Fala, João. Manda bala. Tinha falado a gente tinha conversado sobre o lance lá dos 40 mil do assessor. Qual uma base que o assessor tem que ter, o total de carteira de cliente aí, para ele, o montante, né? Para ele atingir esses 40 mil? Quanto você chutaria? É no chute, óbvio. Tá. 100 milhões, cara. Acho que com 100 milhões de carteira de cliente, ele consegue tirar uns 40 mil por mês. Porque você vai considerar aí uns 0,5% de retorno ao ano. Esse 0,5 vai dar 500 mil por 12 dá uns 40 e poucos mil. Então, por volta de uns 100 milhões, o cara vai tirar esse valor. Tem gente, como eu falei, uma das sócias de um outro escritório, ela estava com 2 anos de carreira e tinha 86 milhões de carteira. Então, pô, é bizarro, pessoa jovem, menos de 30 anos, pô, eu tenho dificuldade de visualizar eu chegando em 2 anos com esse tipo de carteira, mas a gente vai correr atrás, né? Então, tem que tentar. Show de bola. Valeu. Valeu, cara. Obrigadão, cara. Nada. Valeu, pessoal. Então, se ninguém ficou nenhuma dúvida, boa noite e um grande abraço aí. Qualquer coisa que tiverem de dúvida, mais uma vez, reforço, só me chamar.
Valeu, Gustavo. Muito grato em nome da universidade. Muito grato aí pela sua exposição. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, só lembrando, quem tiver disponível, com vontade, etc., agora, 9 horas, a Carolina vai me receber lá no Instagram dela, tá? Então, quem tiver a fim de participar, daqui a 1 hora, 9 horas, a gente entra. Forte abraço a todos. Lembrando que terça-feira que vem, o que está programado é a Lorena, lá da Austrália. Tá? Ela vai acordar lá e vai entrar na nossa aula com a gente aqui de noite. E na quinta-feira, o Alex, lá de Brasília, um amigo meu, ele vai falar sobre finanças para casais. Tá? Então, para qualquer um dos dois, se vocês tiverem alguém conhecido e quiser chamar, fica à vontade. Vai ser um prazer para a gente. Um abraço e até terça-feira. Bom fim de semana para todo mundo.